Durante um telefonema com o presidente Vladimir Putin, Luiz Inácio Lula da Silva recusou um convite para uma visita à Rússia. Dias antes, aconteceu um desencontro entre Lula e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Bom, para esclarecer sobre este assunto e também sobre essa situação ainda indefinida do mandatário brasileiro, com o professor Manuel Furriela, que é especialista em relações internacionais. Manuel, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, para a gente poder bater esse papo. Eu que agradeço o convite. Bom, ok. Lula foi lá, conversou com Putin, mas acabou recusando esse convite, falou, olha, agora eu estou com a agenda um pouco apertada, mas, por outro lado, a gente sabe que ele também quis evitar também uma saia justa, já que ele não conseguiu se encontrar com Volodymyr Zelensky, né? Na tua visão, eu queria entender qual que foi a mensagem dessa recusa ao convite de Putin. Bom, o Brasil tenta agora, no atual governo, voltar a agenda que já tinha durante o governo Bolsonaro e início do governo Lula de neutralidade no conflito. E esse processo de neutralidade acabou sendo rompido, ou pelo menos a percepção dele, durante a visita do presidente Lula à China, visita na qual o presidente Lula se posicionou claramente a respeito da questão de China-Taiwan, que é uma questão polêmica até hoje, a favor das pretensões chinesas. E no caso específico da tua pergunta, ele se posicionou de forma a favorecer ou a atender algumas das pretensões russas nesse conflito com a Ucrânia. Então, apesar de não ser diretamente, ou de não ter uma posição diretamente a favor da ocupação, obviamente, até porque essa ocupação russa na Ucrânia ela é ilegal internacionalmente, o que o governo brasileiro acabou fazendo? Ele acabou atendendo algumas das pretensões russas, acabou também criticando posições da Ucrânia, alegando que as posições da Ucrânia não colaboravam para a paz, e isso foi muito criticado internacionalmente. A gente tem aí, por exemplo, uma situação onde na visita subsequente à China, quando o presidente Lula foi aos Emirados Árabes Unidos e depois a Portugal, ele sofreu muitas críticas da imprensa europeia, muitas críticas aqui no Brasil, dessa diminuição da neutralidade ou até mesmo para alguns um posicionamento pró-Rússia durante aquele conflito. Então agora, Lula tentou não reunir-se com Zelensky, né, na reunião do G7, porque poderia buscar uma agenda comum, bater agendas e conseguir se reunir, e agora também evita reunir-se com Putin na reunião das discussões econômicas em Petersburgo, em São Petersburgo. Então, na verdade, no meu ponto de vista, nem quis falar com um, nem quer se reunir com o outro, tentando voltar a colocar o Brasil na neutralidade neste conflito entre Rússia e Ucrânia. Bom, o fato é que esse telefonema gerou notícia, né? Foi repercutido, enfim, ficou em todos os noticiários e essa recusa também. Agora, se ele tivesse aceitado ir até a Rússia, conversado pessoalmente com Putin, também teria sido uma atitude desastrosa, por exemplo? Eu acho que, caso não tivesse ocorrido, a gente não tivesse aquelas declarações lidas como a favor da Rússia, essas que eu mencionei na China, né, criticando também algumas posições ucranianas, eu não veria problema nessa reunião, porque não necessariamente reunir-se com Putin seria uma sinalização, né, de que o Brasil estaria a favor da Rússia. Tanto é verdade que o governo anterior, o governo do presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro esteve com Putin pessoalmente e pouco tempo depois esteve com o Biden também reunido, com o presidente americano. Então não houve ali uma leitura de que estava a favor de um lado ou do outro. Agora, neste momento em específico, onde o Brasil foi criticado, né, por posições consideradas a favor da Rússia, reunir-se com Putin nesse momento ainda, onde esse tipo de questão ainda está quente, teria esse tipo de análise para alguns. Então, eu acredito que foi para não se posicionar ou não mostrar que tem um posicionamento a favor de um lado ou do outro, trazendo neutralidade. E também um ponto interessante a respeito da ligação telefônica, do contato entre o presidente Lula e o presidente Putin, é de que fez questão Lula de incluir novamente propostas de paz, justamente para colocar o Brasil novamente no lugar
que eu acredito e todos acreditam que é o do Brasil, de não se posicionar e fazer sinalizações pacifistas para esse conflito. Exatamente, essa até seria a minha próxima pergunta. Apesar dessa recusa, né, do convite, ele continua reafirmando que quer negociar a paz entre Rússia e Ucrânia. Será que essa estratégia de paz seria adequada agora? Também não é o momento? Então, o ponto é que uma das propostas de paz, aliás, a proposta de paz que o Brasil apresentou, né, o Brasil apresentou uma proposta concreta de paz, previa que a Ucrânia ia perder a Crimeia, que é aquele território que a Rússia já está ocupando desde 2014, 2015, mas não faz parte deste conflito em específico, né, onde você tem ocupação de outras áreas pela Rússia e reivindicação de outros territórios, mas faz parte do contexto. Então o Brasil sinalizou uma proposta na qual haveria desocupação russa e a entrega da Ucrânia, a entrega da Crimeia pela Ucrânia, ou reconhecimento em definitivo. Então esse tipo de cenário que nós temos, não é, faz com que a gente tivesse uma proposta considerada, uma proposta de paz considerada a favor propriamente da Rússia. Então, esse que é o ponto. O Brasil faz sinalizações propositivas, mas elas são consideradas propositivas a favor da Rússia. Então, por isso está difícil de o Brasil construir em específico uma proposta nesse momento. E se o Brasil quiser fazer isso, no meu ponto de vista, ele tem que fazer em conjunto com a China, que é a peça-chave do conflito atualmente. E de que forma, né, o presidente Lula pode se colocar aí com esse papel de mediador de conflito, já que num contexto nacional a gente sabe que tem tantos desgastes a se resolver, né, mas ele ainda está se colocando e reafirmando que quer manter essa posição de neutralidade e ser esse mediador da paz. Exatamente. Primeiro, eu acredito que não fazendo propostas específicas, porque o que acontece? Neste momento atual, para que haja paz entre a Rússia e a Ucrânia, né, quem for fazer algum tipo de proposta acaba correndo o risco de se posicionar. Foi o que fez o Brasil. O Brasil sinalizou, olha, a Rússia, a nossa proposta, a proposta brasileira para acabar com o conflito você desocupa o país e a Ucrânia entrega a Crimeia. Obviamente que não agradou à Ucrânia, obviamente que não se tornou construtiva, né? No meu ponto de vista, pode até, acredito que as intenções eram boas, com certeza eram boas, mas não se tornou algo produtivo e, novamente, uma sinalização a favor da Rússia para quem está fazendo uma leitura da posição brasileira. Então, sim, o Brasil tem como colaborar nisso, até porque o Brasil tem um diálogo muito fácil, muito próximo, tanto com a China quanto com a Rússia. Esse contato telefônico dá essa sinalização. O Brasil pode se aproveitar desse tipo de posição privilegiada e faz parte do mesmo grupo socioeconômico que são os BRICS, Rússia, China, África do Sul, Brasil e Índia estão no mesmo bloco, e o Brasil, acredito que tem como colaborar trazendo a China a um posicionamento efetivo, porque a China é a única grande potência que dá sustentação econômica à Rússia durante esse conflito, já que o resto do mundo aplica sanções severas. Então, a China é o fiel da balança e o Brasil tem uma excelente interlocução com o governo da China, inclusive o próprio presidente Lula. Então, acredito que a nossa colaboração tem que ser buscando levar a China a um posicionamento mais concreto. Aí sim a gente começa a construir uma ponte para que haja um processo de pacificação. Agora, fazendo propostas concretas, a gente entra novamente num risco de desgaste e é tudo que não nos interessa neste momento, onde o Brasil busca não só uma recuperação econômica, mas mostrar que é neutro. E se a gente desconstruir essas duas situações, a gente vai continuar num desgaste ou trazendo para o Brasil um desgaste que não é de nada interessante para nós. Em que momento que deveria ser, né, o que seria mais adequado esse diálogo, assim? Já existe até como prever, né, uma expectativa, mas não agora, até porque, né, essa questão da guerra, eu nem sei se existe a possibilidade de uma resposta, né, uma paz a curto prazo. Não existe proposta de paz a curto prazo, infelizmente. Né? Se a gente for pegar a guerra em si, sem fazer uma análise de envolvimento da China, porque a China tem de tal forma envolvimento econômico que ela tem sim
condições de pressionar efetivamente a Rússia a mudar a sua posição e a gente tentar construir um acordo. Mas como isso também não está sendo sinalizado no momento, o que eu tenho para passar para você? Que neste caso agora em específico, a guerra chegou num momento tão terrível que é difícil a construção de qualquer tipo de acordo. Por quê? A guerra começou com a Rússia tendo um único interesse: subjugar a Ucrânia para que a Ucrânia não ingressasse na OTAN, que é uma aliança militar, e nem na União Europeia. Eram essas as propostas. Como a Ucrânia apresentou resistência muito forte, até hoje a gente tem observado isso, a Rússia recuou deste projeto. E a Ucrânia poderia, naquele segundo momento, ter chamado a Rússia para conversar, ali mais ou menos ao mês da guerra, e eles poderiam ter se composto somente com a neutralidade da Ucrânia. Mas isso a Ucrânia não teve também interesse. Então, o que a gente tem atualmente? Como que a guerra está atualmente? Está pelo interesse da Rússia em conquistar territórios ucranianos. Ou seja, a Rússia agora quer resolver os seus problemas de fronteira com a OTAN, aumentando os territórios que ela pode controlar dentro da Ucrânia, seja incorporando ao seu território, o território russo, seja constituindo ali algum país que se subjugue aos seus interesses. Então, como é que a gente vai chegar agora num acordo onde a Ucrânia tenha que perder grande parte do seu território? Obviamente, a Ucrânia não vai aceitar isso. E a Rússia não apresentou até agora nenhuma alternativa a essa ocupação de territórios. Então, o impasse é de tal forma grande que é muito difícil se conseguir construir um projeto de pacificação ou até mesmo um armistício, né, uma suspensão da guerra para negociar. Não há clima para isso, porque as posições elas são muito antagônicas. Perfeito. Só para a gente finalizar, bem rápido, se você puder explicar, né, se esse desgaste vai atrapalhar a relação do Brasil com a Rússia, né? Putin já afirmou que o Brasil é o principal parceiro comercial. Não, acredito que não. Não, obviamente, né, o presidente Putin, imagina, ele convidou o presidente Lula para essa reunião econômica 2 vezes. Primeiro mandou o Lavrov aqui, que é o seu ministro das Relações Exteriores, figura-chave do governo russo. Provavelmente, depois de Putin, a principal figura do governo russo atualmente. Veio ao Brasil, como todos lembram, e fez esse convite e trouxe uma carta do Putin. Agora você tem um novo convite do próprio Putin telefonando ao presidente Lula. Bom, causa desagrado ao governo da Rússia a recusa do presidente Lula em ir à reunião, isso não tenha dúvida nenhuma, mas eu acredito que não a ponto propriamente de abalar as nossas relações, né? Realmente o Brasil é peça-chave para a Rússia na América Latina, inclusive para abastecimento do país em questão de alimentos, a gente sabe da questão de exportação de carnes, por exemplo, então é uma relação muito produtiva a Rússia brasileira. Eu não acredito que ela vai ser abalada. Há um desagrado, evidentemente pelos motivos que eu expliquei, né, com um convite tão enfático ao presidente Lula para que fosse a reunião, né, 2 vezes ao menos o convite realizado, mas não acredito que a ponto de desgastar as relações, até mesmo porque, como a gente disse aqui, na viagem à China, o presidente Lula, o governo brasileiro, fez declarações a favor da Rússia. Perfeito. Manuel Furriela, professor e especialista em relações internacionais, fazendo essa análise da recusa, então, do convite de Lula à Rússia. Muito obrigada pela